Bom dia, segundo ano, segundo técnico em Química, estamos retornando, ok? Terceiro bimestre, né? Vamos aí com tudo. Não, vamos de boa, com calma, né? Seguinte, classe, vamos falar do que? Produção de alumínio por eletrólise. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre eletrólise, vamos fazer uma breve introdução aí, né, do alumínio, da sua história, né? Quando nós falamos do alumínio, vamos falar primeiro da sua utilização, que aliás é muito presente, né, no nosso dia a dia. Mas vamos lá, utilização dele principal, né? Ele é utilizado em estruturas, né? Estruturas, objetos, né? Vários tipos de objetos, em vários, né, setores da sociedade, né? Então você tem aí alumínio, você tem desde, por exemplo, desde um enfeite, né? Que não é, aliás, eu vi esses dias uma loja de luminária, né, na Portugal lá, fui ver um negócio e tinha um enfeite de um puma de alumínio, coisa mais linda, também caro. Até portão, enfim, você tem uma série de utilidades, né? Mas ele é muito aplicado o quê? Construção civil, certo? Muito aplicado na construção civil. Construção civil. Na área de transportes, quando nós falamos na área de transportes, nós estamos falando que parte? Nós estamos falando de carrocerias, né? Carrocerias. E aí, quando eu falo carrocerias, estou falando de automóveis, né? Automóveis, embarcações, fuselagens de avião, fuselagens, né? E aí tem uma explicação, né? O alumínio, além de ser extremamente resistente, forte, ele é extremamente leve. E isso é excelente para um avião, né? Um material leve, né? Que obviamente vai voar, né? Aros de bicicleta, né? Se você pegar aros de bicicleta também, porque ele tem também essa característica. Ele é resistente, ele é forte, ele aguenta o nosso peso, o pneu, etc e tal. E é leve, né? E também eletroeletrônica, utilizado. Eletroeletrônica. Indústria petroquímica. Né? E você tem alguns, por exemplo, catalisadores, né? Catalisadores à base de alumínio. Você vê, ó, tampas de iogurte, mesmo acho que interior, né, da caixa de leite, né, esses longa-vidas, né, papel alumínio, né, frigideiras, né, você pega tanques, por exemplo, de aço inoxidável, né, você tem a parte por exemplo, do alumínio lá, que você tem a aplicação dele, né, que ajuda também na transferência de calor, né, você tem tanques, né, onde na composição você pode ter alumínio também, né, e uma série de utilizações, tá bom? Principais propriedades. Aí, principais propriedades, ela vai explicar muito da aplicação, né, do alumínio. E uma das principais é o quê? Baixa densidade. Baixa
densidade, né, que é uma característica, né? Elevada resistência mecânica e à corrosão. Elevada resistência mecânica e à corrosão, né? Também é uma característica. Também ligas metálicas, ele é utilizado em ligas metálicas, né? Também muito, somente liga com essa liga de alumínio, além do alumínio, ele tem essas ligas, por exemplo, tem 95,5 de alumínio, né? 3% de cobre, 1% de manganês, manganês e meio de magnésio. É uma liga que o torna realmente um objeto, né, um material muito desejado, né? E tem um nome, né? O nome Duralumínio, né? O nome, na verdade, dessa minha pesquisa aí, nem conhecia muito como esse nome, né? Mas também ele tem as suas ligas aí, né? Suas ligas mais nobres, né? Com várias aplicações, tá bom? Na natureza, como ele está na natureza? Isso é interessante, né? Porque a gente, né, muitas vezes associa que alumínio, você tem lá um minério, você retira ele bonitinho, mas não, né? O minério ele não aparece na forma elementar. Então não aparece na forma elementar. Isso quer dizer o que? Ele não aparece, né, esse alumínio na forma sólida, bonitinho, pronto, extrair, tchau, não. Ele aparece o que? Ele aparece apenas combinado, né? Combinado o quê? Obviamente com outro elemento, né? E então ele aparece na natureza apenas combinado, formando outros compostos, né? Formando compostos com outros tipos de minérios, né? Apenas combinado, que são os minérios. E desse aí que nós destacamos, esse minério combinado, né? Nós temos a bauxita, ok? Bauxita. Agora, com licença que eu vou tocar aqui, tá? Vou tocar aqui vou tocar aqui, vamos lá, a folha. Voltando, retornando. Essa bauxita, né, que é na verdade, essa bauxita é o que? A bauxita, né, vamos colocar aqui, a bauxita, ela é o óxido, né, óxido de alumínio, hidratado. Porque hidratado que ela tem né, ela está ligado, né, no caso é o Al2O3 multiplicado por água, né? Então ele tem é um minério que tem uma quantidade considerável de água, né? E também mais impurezas, né? Também que ocorrem nesse minério. Por isso o motivo, né, de você ter que fazer todo um tratamento. Depois vamos ver isso mais para frente, né? Um tratamento aí para você realmente extrair o que interessa, que é o alumínio, tá? Primórdios na obtenção do alumínio. Esse primórdios, obviamente, quer dizer o quê? Como era no início. Então, antigamente,
eles... Como que fazia obtenção? Fazia obtenção desse alumínio a partir da alumina, né? Que também é né? A partir da alumina da bauxita, né? Então você pega a alumina, que é o Al2O3, vamos aqui de novo, aqui ficou esquisito, Al2O3, né? E só que você tinha o que esse processo? Você tinha que chegar tinha que fazer uma fusão dele, né? A partir do seu ponto de, né? Você tem essa alumina que ela tem um ponto de fusão para você retirar e separar, né? E essa alumina ela tem um ponto de fusão cerca de 2.000 graus Celsius. É muita temperatura. Imagina o custo, né? É uma temperatura muito elevada e também o processo requer muita energia e realmente é um custo e é um processo bem penoso, tá? E aí fizeram em 1886 um americano chamado Charles M. Hall e o francês Paul Eloy, né? Não sei a pronúncia como é que é, mas acho que deve ser isso, né? Paul Eloy, né? E ele desenvolveram um método que você continua a produzir o alumínio, né? Esse método continua a produzir o alumínio a partir da alumina, né? A partir da alumina, ok? Você vai produzir alumínio a partir da alumina, só que aí você vai usar um método que? Qual vai ser o meio desse método? Através do meio da eletrólise. Eletrólise, tá? Eletrólise. Então você usa por meio de eletrólise, né? Que também é conhecido como processo, né? Até por questão de patente, né? Fica como processo de Hall, né? Processo de Hall, né? Processo de Hall. E esse processo, né? É um processo até hoje utilizado, né? E até hoje, né? Produz esse método aí, é o mais usual para você produzir o alumínio, tá? E dentro desse processo, né, de alumínio, nós temos o processo que é um processo metalúrgico, né? E o que requer esse processo metalúrgico, né? O que é esse processo metalúrgico? É uma área, né? Área que estuda a transformação de minérios em metais ou ligas de metais. Essa liga de metais é aquilo que eu comentei com vocês, né? E você tem alumínio, cobre, manganês, magnésio, enfim, tudo isso aí, né? E aí você tem vários metais nessa produção, né? Do processo metalúrgico você produz, além do alumínio, você produz cobre, você produz titânio, né? Você produz ferro, manganês, estou falando aí dos principais, tá? E assim vai. Tá bom, classe? Então é esse, tá? Um vídeo não muito longo, tá? E por enquanto é só. Obrigado.